essa questão da riqueza tem muito a ver com o que Deus requer de nós em alguns momentos para que a gente frutifique. Por exemplo, o caso do Isaac, que é um caso clássico quando Deus pediu a Abraão o seu Isaac. Então, em muitos momentos, a palavra ou a semente que o Senhor coloca no nosso coração, ela não frutifica porque nós estamos retendo e segurando algo que o Senhor quer que a gente entregue nas mãos dele. Então são as nossas riquezas, os nossos valores, aquilo que é importante para nós. Porque aquilo que é importante para nós, mais importante do que a vontade de Deus, está ocupando o lugar de Deus. E aí, falha no trono. Exatamente. E a idolatria, ela impede a frutificação. Claro. Porque se Deus não está no centro, eu falo que em segundo lugar ele não vai ficar em segundo lugar. Nós não frutificamos, exatamente. Então, a questão das riquezas, está percebendo como essa questão dos espinhos ela é muito sutil e ela não está muito longe da gente? Nós temos coisas na nossa vida que para nós é riquezas e que impedem a nossa frutificação. Eu queria até... Tem como você ler de novo a explicação? Eu queria fazer uma pergunta assim, lendo, para ver se cabe ou não. Fiquei pensando aqui. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Pois é, os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza. Eu fiquei pensando, né? Uma pergunta para a gente ver se cabe ou não nessa situação. Poderia ser, às vezes, aquela pessoa que está dentro da igreja, que está ali em contato com a própria palavra, porque sabemos que o cristão, o pecado na nossa vida são escorregões. Sim. Mulher não são coisas que nós cometemos. Mas um acidente, né? É um acidente. Mas será que esse tipo de pessoa seria aquela pessoa que está sempre se acidentando? Sim. Aí... Eu fiquei pensando assim, se essa seria aquele que está lá e aí acaba escolhendo acidentar o tempo todo e aí tem remorso, mas não tem arrependimento. Exato. Não consegue romper. Só que, ó, antes de vocês responderem, a gente está com uma participação aqui telefônica. Vamos lá. A Fabiola Gonçalves, de Belo Horizonte. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carol. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você ligou. Compartilha conosco aí. Pois é, Carol. Ele falando hoje, essa semana toda eu estou acompanhando e vocês comentando hoje a respeito dessa semente que cai entre os espinhos, né, os valores do mundo, como a Jacira colocou. E o que é que me vem à cabeça? Eu tenho um casamento muito problemático. E eu estou na igreja desde 2008 e eu sinto que eu não consigo frutificar. É bem o que vocês falaram aí. Às vezes eu tenho a sensação de que eu podia dar muito mais e eu não consegui muito porque eu fico muito presa a orar pelo meu marido, a pedir pela minha família, a pedir pelo meu casamento. Então, às vezes eu fico com essa dúvida. Se meu primeiro ministério é a minha família, será que eu consigo partir para outras opções, orar por outras coisas, abrir meu leque, né, digamos assim, e deixar o meu marido nas mãos de Deus mesmo, que ele possa ser esse espinho que me incomode ou não? Isso não acontece assim com um casal, porque às vezes eu tenho medo até de idolatria, sabe, assim, de colocar ele num lugar mais importante do que eu devo estar colocando. Então a minha dúvida é essa, esse amor excessivo, esse desejo excessivo que meu casamento saia de uma crise, que ele frutifique também, ele pode ser esse espinho no meu caminho. Certo. Fabíola, só uma pergunta, seu esposo, ele já é cristão ou não? Não, ele não é cristão. Tá, só porque aí... Não é cristão. Porque aí fica mais fácil até para os pastores responderem. Eu quero já te agradecer por você ter aberto aí seu coração e vou pedir para você, né, pela televisão aí, você assistir aí a resposta dos pastores aí para o seu coração, tá?
Tá bom, muito obrigada. Deus abençoe, querida. Amém. É Fabíola, né? Fabíola. Ô, querida, eu passei por essa situação. Nesse contexto que eu contei, quando Deus me pediu meu marido, ele não era cristão, quer dizer, ele era amigo dos cristãos, aceitava, até ia na igreja, mas ele era falava, o simpatizante que eu perguntei? Mas assim, um simpatizante bem apaixonado. Que ele ia na igreja, ele queria tudo, mas ele não queria a segunda parte do compromisso com o Senhor, era ser batizado e fazer parte como membro da igreja. E o que aconteceu? Quando o Senhor me pediu ele, eu literalmente pensei, Deus vai matá-lo. Ele vai morrer, porque ele fica com um pé, é o crente Raimundo, ele fica com um pé na igreja e um pé no mundo. E aquilo ali precisava ser corrigido. E eu tinha muito medo. E eu orei, busquei, chorei diante de Deus e entreguei. Eu contei para vocês, eu passei um fim de semana chorando e buscando, e jejuando e orando. Entreguei. Pois sabe qual foi a grande surpresa que o Senhor me deu? Segundo final de semana de outubro, que foi um feriado de outubro, que nesse final de semana, inclusive, ia ser comemorado o aniversário de 15 anos de uma das sobrinhas dele. Ele tinha uma clínica da alma e eu falei com ele assim, eu vou e volto para a festa e volto para a clínica. E ele falou comigo assim, pergunta ao pastor se eu posso ir junto. Mudou. Eu fiquei até parada assim, tá, claro que pode. Não liga pro pastor e pergunta. Aí eu liguei pro pastor Rogério, falei, pastor Rogério, ele quer ir, pode? Aí ele falou, pode. Aí eu falei assim, aí eu passei o telefone, meu marido conversou com ele. Ele falou assim, então eu posso, então eu vou. Foi um fim de semana que Deus tratou ele com força. Ele mudou completamente de comportamento. Mudou. A história dele virou outra. Porque eu abri mão, era eu que idolatrava e punha ele no lugar que Deus não queria. Então isso precisa ser corrigido. Fabíola, eu quero também acrescentar para você que você pode fazer umas coisas sem deixar de fazer outras. Então, quando você coloca que fica muito concentrada em orar pelo seu marido, você deve continuar orando pelo seu marido. Essa é a responsabilidade sua, exercendo o sacerdócio na sua casa, já que o seu marido não tem a revelação desse sacerdócio. Então, esse sacerdócio é seu. Ser sacerdote não tem que ser homem. O sacerdócio é para aquele que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, como seu mestre. Então, nessa situação, você vai exercendo o seu sacerdócio dentro da sua casa, orando pelo seu marido, orando pela sua casa, mantendo a sua casa dentro de uma atmosfera onde a promessa de Deus possa se estabelecer. Porque é uma promessa de Deus para você. Crê tu e será salvo tu e tua casa. Então, você pode fazer estas coisas que você já tem feito, mas você pode também fazer outras coisas. Você não precisa achar que o seu ministério é única e exclusivamente a sua casa, o seu marido. Vira o centro de tudo, então, né, pastor? cada um de nós aqui, nós temos família, entendemos que o nosso ministério é a família, mas nós exercemos esse ministério em outros lugares. Então, você pode frutificar fora e você vai, com certeza, frutificando fora, frutificar dentro, porque o Senhor, Ele é fiel. Quando você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas Ele vai te acrescentar. Eu espero que a gente tenha respondido a sua questão. E até porque a conduta dela também vai atraindo, né, o esposo. Exatamente. Né? Então, se ele te libera para poder fazer algumas coisas, que isso também é importante, isso né, pastor? É importante, sim. Se você não tem nenhuma dificuldade de poder realizar alguns trabalhos, algumas coisas, faça. Né? Eu tenho certeza que até os testemunhos de Deus na sua vida e através da vida de outras pessoas vai te ajudar muito. Exatamente. Né, no seu dia a dia em casa. Porque, inclusive, nessa circunstância, antes, todas as vezes que eu ia para o evento, a visão que o meu marido tinha era que a gente se divertia no fim de semana. Que a gente ia passar um fim de semana num sítio. Então, ele não tinha entendimento, ele não tinha conhecimento de algo que ele nunca tinha visto.
mesmo que a gente falasse, ele não tinha esse entendimento. Certo. Aí ele foi. Quando ele voltou, ele falou assim, nunca mais eu vou implicar com você ir para a clínica, porque vocês trabalham demais. Vocês deitam tarde, levantam cedo, come rapidinho, corre para cima e para baixo, ministra, atende, consulta, o povo atende, o povo fala. E ele ficou assim, apaixonado com o ministério. Ele falou, e tá feliz, e tá alegre, se sente completo, e eu quero isso pra minha vida também. Eu quero isso, exato. É assim que foi mudando, mudou o questionamento. Uma outra coisa interessante na explicação da parábola, e eu queria focar agora, Carol, é com relação... Só vai prosseguir. Vamos só responder aquilo que eu perguntei antes da Fabiola entrar. Você lembra que eu falei assim, uma pergunta se esse tipo de pessoa seria às vezes aquela que está dentro da igreja, sim, escuta o tempo todo a palavra e... Mas está sempre pecando. Exatamente. Eu creio que a outra parte que fala sobre as coisas desse mundo, então vamos lá, pastor, que sufocam. Então, o que são as coisas desse mundo? Então, as coisas desse mundo, ali, ele faz distinção entre duas coisas, as riquezas, certo, e as coisas desse mundo. Então, as riquezas é aquilo que a gente tem colocado, né? As coisas desse mundo é aquilo que está ao nosso redor e que muitas vezes nós não conseguimos vencer, como, por exemplo, tentações em determinadas áreas. Então, aí eu tenho, a Jacira colocou uma experiência dela, eu vou colocar uma experiência minha. Certo. Em 1980 e 1981, eu permiti que as coisas desse mundo sufocassem aquilo que eu já tinha recebido no meu coração. Certo. Então, eu me converti, eu me batizei, eu era assíduo, membro ativo dentro da mocidade da igreja e eu vivia a vida, mas eu tinha questões que não tinham sido tratadas na minha vida e que faziam parte da minha história e das coisas desse mundo. Certo. E é interessante porque dentro do próprio contexto da igreja local, você vai ver que outras pessoas estão debaixo da mesma influência. Então, uma coisa que a gente percebe, e há um ditado popular que fala que um gambá não sente o cheiro do outro. É verdade. Né? Mas você começa a se unir com pessoas que têm as mesmas dificuldades e quando você assusta, você já não está buscando o Senhor como você buscava antes, você já não está recebendo a revelação como recebia antes, você já não tem mais o interesse que tinha antes, você já está cometendo os pecadinhos que você já poderia até ter superado, mas aquilo continua dentro de você. E esse processo de deixar essas coisas desse mundo sufocarem a semente que o Senhor colocou em mim, me levou para fora da comunhão com o corpo de Cristo, com o Senhor, 13 anos. 13. Então eu fiquei 13 anos excluído da comunhão com a igreja e por orientação eu pedi a minha carta de exclusão. Então isso em 1981 era muito mais comum do que é hoje. Então eu pedi a minha carta de exclusão, fiquei fora da comunhão com o Senhor e aí, quanto mais você se distancia, mais os espinhos crescem. E quanto mais eles crescem, mais sufocado você fica.